Deus abençoe a todos vocês. Novamente nós estamos aqui junto ao mar da Galileia. O mar de Genezaré, o lago de Genezaré, conforme diz a Bíblia. O lago ou o mar onde Jesus disse para Pedro que tinha trabalhado a noite inteira e não pescado nada. Lançai as vossas redes do lado direito do barco. E então Pedro disse: eita, meu chapéu! Deixa ficar, vamos continuar, vamos continuar. Muito engraçado, né? Então, e Jesus disse: lançai as vossas redes do lado direito do barco. E Pedro então respondeu: Senhor, nós lá trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Tentamos de tudo, não conseguimos nada. Mas sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede. E tendo obedecido aquela palavra de Jesus, ele colheu tanto peixe que teve que pedir ajuda aos outros pescadores para não perder nenhum deles. E foi assim que nós aprendemos com o filho da Josi, o Gabriel, com respeito à palavra. Isso nos ensinou. E sabe o que eu descobri, hein, Josi? Eu descobri que eu sou um autista também. Porque eu gosto da palavra cumprida. Eu espero das pessoas o cumprimento das palavras. Porque se você é uma pessoa que cumpre a palavra, a sua palavra, você também naturalmente requer, cobra que a palavra dos outros seja cumprida, não é verdade? Verdade. Nessa experiência sua com o Gabriel, o Josi, fala aí sobre esse assunto, para ensinar, para que as pessoas aprenderem o poder da palavra. Sim, ele ensinou, porque a gente às vezes achava assim, pela deficiência que ele tinha, que ele não entendia o que às vezes a gente estava querendo dizer para ele. Mas foi o contrário. Nessa imperfeição dele, ele nos ensinou que o que é falado tem que ser cumprido. Ele nunca aceitou, até hoje. Se fala, à noite a gente vai fazer isso, tem que fazer. Chega lá, ele está esperando, ainda que faça 1 minuto, mas tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer, não tem jeito. Então ele fez, até para nós hoje, eu e meu esposo, a gente tem que pensar muito antes de falar. Porque eu sei que o que eu falar para ele não vai ter volta. Eu vou ter que fazer ou vai ter que acontecer. Então, essa palavra é o que ele nos ensinou, que falou, a partir do momento que saiu da boca, não tem volta. E ele aprendeu isso através da fé. Que quando ele fala, quando Deus fala, Deus não volta atrás. Se Deus não volta atrás, eu não vou voltar atrás. E se Deus falou, vai ter que se cumprir, não importa. Então, ele nunca aceitou em nada da vida dele que alguém falasse. Se ele ouve uma coisa na reunião na igreja, é aquilo e acabou. Se as outras pessoas falam para ele que não dá, ele fala, não vai dar, porque Deus falou. Esse é o grande ensinamento que a gente aprende com os autistas. E quando uma pessoa, sabe o que eu descobri, Josi? Que quando uma pessoa é normal, quer dizer, não é autista, é que ela não liga se vai cumprir a palavra ou não. Ela promete, mas se não der, não deu. Não é importante para ela. Não é importante. Mas os autistas... Faz parte deles. Faz parte do caráter deles, né? Não tem que cumprir, porque a pessoa espera aquilo. E eu descobri, então... A Esther falou para mim que a Cristiane tinha dito, eu acho que o papai é autista. Eu não sabia o que era autismo, eu não tinha ideia do que era autismo, mas eu vejo que o autista é um privilegiado. Tem muitas coisas boas para ensinar. Para nos ensinar. Aliás, só tem coisa boa, porque é puro. É puro. O autista é uma pessoa pura, perfeitamente pura. Ela não tem
Não consegue nem mentir. Não consegue nem mentir. Porque não consegue reproduzir o que ele não vê. Então, se aquilo ele viu aquilo, é aquilo e acabou. Que bacana. Quer dizer que essa é a grande lição que nós aprendemos com o Gabriel e que você que está nos assistindo nesse momento, que talvez tenha um ente querido, um filho, um parente que seja autista, você precisa saber que ele é que é normal e que você não é normal. Normal, ou melhor, normais são os autistas, os outros isso deveria ser normal, né? Isso deveria ser normal. Não, eu considero normal. Ser normal é ser autista. Sim. E não ser normal é não ser autista, porque a palavra, tudo foi criado pela palavra de Deus. Uhum. Tudo foi criado sobre a palavra de Deus. A minha vida começou quando eu aprendi, quando eu tive acesso à palavra de Deus. É por isso, agora a gente começa a entender as coisas. É por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade. Quer dizer, conhecereis a palavra. E a palavra vos libertará. Ele é a palavra, Deus é a palavra. Deus é honra. Deus empenhou a palavra dele, ele tem que cumprir, porque é a honra dele, a divindade dele que está em jogo. E não tem outra opção. Não tem outra opção. E é isso que as pessoas têm que entender. Por que esse mundo está uma porcaria? Por que esse mundo está uma confusão? Por que ninguém se entende? Por que há desamor, egoísmo, egocentrismo? Por que as pessoas não honram a palavra que vestem? Ou a palavra que acreditam? Essa é a verdade, que empenham. Essa é a verdade. O casamento começa com a palavra. O casamento começa com a palavra. A Esther está aqui. Pode vir, pode chegar aqui, Esther. Vem cá, ficar pertinho da gente aqui. Então, eu lembro que nós, quando nos casamos, rapaz, eu estava tão feliz, mas tão alegre, eu ria. Nem eu entendia tanta alegria, porque a Esther já sabia que ia ser minha e acabou. Mas no casamento, a gente selaria o nosso compromisso. Uma aliança eterna. Uma aliança. Até a morte. Até a morte. Isso, Esther, é por isso que eu ria. Eu tive o gozo do Espírito. Porque eu havia encontrado a pessoa que iria me compreender, esse autista. É isso mesmo, eu sou autista, pessoal, graças a Deus, porque assim é o caráter de Deus, né? A pureza de crer apenas numa palavra. Isso é muito importante, Josi. Uhum. Isso é extremamente, isso é fundamental para a fé. A fé não tem valor se ela não for apoiada na palavra de Deus. Essa é a puríssima realidade. E a nossa vida, Esther, foi construída em cima desse juramento, desse empenho, desse compromisso que nós assumimos um com o outro. Tem algum problema aí? Só para dar um pouco. Assim. Não, fala mais perto, só mais perto isso aqui. Chega mais perto, Esther. Não precisa colocar, não. Você tem que falar. Eu quero que você fale, minha filha. Eu quero que você fale. Eu tinha enfatizado o compromisso, quer dizer, você Fica aqui. Do lado do bem, a pessoa que é do bem, ela tem esse compromisso. Ela faz aliança e cumpre. Isso mesmo. É o bem e o mal. O bem é você honrar a palavra que você empenha. Sim. É a aliança da circuncisão. Cortou, circuncisou. Eu tenho marcas desde a infância. Cortou, eu nunca mais perdi a marca, tá aqui. Toda vez que eu olho, eu lembro, essa daqui foi que eu caí, essa aqui foi que eu apanhei. É uma marca. A nossa palavra, se a gente empenhar como uma marca, aquela marca vai sempre me lembrar, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer. Deus falou, então Deus vai cumprir. Então, Josi, a gente pode entender que as pessoas, às vezes, que têm, por exemplo, depressão, elas
talvez a pessoa, quem sabe, uma pessoa depressiva, ela diz assim, poxa, eu vivo num mundo irreal, esse mundo não é meu. Ela não tem vontade de viver, porque as pessoas não entendem que ela quer a coisa certa. É verdade. Que ela se decepcionou com alguém. Ela se decepcionou com alguém não cumpriu a palavra com ela. Perdeu alguma coisa. E isso causa a decepção, né? A decepção causa a depressão. Isso, a frustração. A frustração. Poxa, mas aí conta pra gente, como é dessa vida toda que você vem vivendo com o Gabriel, ele está com 15 anos. 15 anos. Quando a diretora da melhor escola não aceitou, disse para vocês, não, nós não podemos. A escola não é para o seu filho. Não é para o seu filho. E mesmo o seu filho tendo passado, quer dizer, ele passou por todos os testes. Por todos os testes. De 300 questões, ele errou 3. Que isso? E foi aprovado. E nós sabíamos que ele tinha sido aprovado, mas recebemos a carta notificando que não aceitariam ele. E na época nós ainda tentamos dar o jeitinho, né, bispo? Conhece o prefeito vai conseguir. O diretor dali, o diretor dali. E todas as pessoas falavam pra gente, só uma ligação a gente consegue. E não deu, nada dava certo. Voltavam e falavam assim, procura outra escola que realmente não querem ele lá. E nós falamos isso pro Gabi, sentamos, nunca mentimos pra ele. Gabi, como você vai estudar num lugar que não te querem? Como as pessoas vão te tratar lá? Não querem você. Vamos para outra escola. Eu já fui procurar outra escola. Mas ele ficou ali. Mas se Deus falou que aonde eu fosse com a chave e abrir a porta vai abrir. E a gente achava, bispo, pelo autismo, ele não, coitado, ele Tadinho, não está né? entendendo o que está acontecendo ao redor dele. E na verdade era ele, éramos nós que não estávamos entendendo. E ele ficava ali. Então 3 vezes nós sentamos, conversamos. E na última vez ele deixou a gente sem palavras. Que ele falou, como a senhora, pro meu esposo, como o senhor explica um menino que crê em Deus, que foi fazer a prova com a chave? Os outros foram aceitos e eu não aceito, eu vou entrar nessa escola, eles vão me aceitar, eles vão mudar. Aí ele falou pro meu esposo, o que o senhor diria para alguém se falasse isso pro senhor? Ele falou assim pro meu esposo. Aí o meu esposo falou, então você quer estudar lá? Quero. Deu a mão pra ele e falou, então tá ligado, você vai estudar lá. Aí os dois saíram e eu falei, meu Deus do céu, agora eu tenho 2, não um só. E foi isso, bispo. Em 3 dias nós recebemos a ligação da escola, chamando a gente, pode vir para uma reunião? E aí quando nós chegamos lá, estava lá a mesma diretora que falou, a escola não é para seu filho, ela que abriu a porta, sejam bem-vindos. Essa equipe aqui vai ajudar a cuidar do seu filho. O Gabi estudou lá o primeiro ano, os 2 primeiros meses foram difíceis, foi difícil a adaptação, mas ele terminou aquele ano como um dos melhores da escola, recebeu o diploma e quando estava lá todo mundo, né, que no auditório da escola, quando passou ali pelo palco ali, ela puxou o braço dele e falou no ouvido dele, eu estou muito orgulhosa de você. Agora... E a bênção se estendeu, que ele lembrou ontem, né, o Gabi, eu já não lembrava, para outras pessoas, porque no outro ano a escola aceitou um outro menino autista e deu para ele cuidar. Falou, agora você vai ajudar esse menino. Agora, uma coisa que você falou aí, muito importante, é o seguinte, que tem acontecido muito, e acontece conosco também. Essa é a realidade. Acontece. Isso é um fato. Porque quando você usa a fé, você vai até onde você pode, nos seus limites. Mas sempre a gente apela ou deixa, digamos assim... De confiar. Não é deixar de confiar. Agir, né? Não, a gente sempre fica também tem um plano B. Se não der certo, se Deus não ouvir, se não acontecer isso, conforme nós estamos esperando, nós temos aqui um político, nós temos um amigo. E muita gente faz um voto com Deus, confiando também que alguém vai ajudar. Não, Deus pode ajudar. Talvez Deus vai usar a pessoa para me ajudar. Que foi o que aconteceu. Você pensou, o seu marido também pensou, quem sabe, porque o Boca ali,
o Gustavo, que é conhecidíssimo aqui em Israel, jogador, laureado, famoso aqui em Israel. Então vocês pensaram, bom, eu tenho amigos conhecidos que com certeza vão influenciar, vão pesar e eles vão abrir a porta para o meu filho. Exatamente. Mas nada aconteceu. Nada aconteceu. E nós fizemos isso pela frustração do Gabi. Porque ele ficava tão frustrado que a gente falava, vamos tentar dar um jeito, vamos tentar para acabar logo com a agonia e com a frustração dele. Mas não era assim isso que Deus queria. E tem mais. Boca, pode chegar aqui, ainda que o som não fique perfeito, não importa. O importante é que o som saia. Chega perto, que aí fica perto. Então, Boca, diga aí. Você, como uma pessoa famosa aqui em Israel, você, lá no fundo você acha, bom, eu vou apelar para o prefeito, eu vou apelar para o deputado, eu vou apelar para o fulano, beltrano, e eles vão me ajudar. E esse é um grande defeito das pessoas que fazem voto com Deus e ficam esperando e contando com a ajuda também de outras pessoas, que não vale. Ou você vai fundo na palavra, ou você confia, ou então não confia. Nem faça. Não faça nenhum voto contando com os outros. Você tem que só contar com Deus. Quer dizer, a gente tem que ser pragmático, radical nessa postura. Porque é o que Jesus disse. Sim, sim, não existe mais ou menos. É ou não é? Explica aí pra gente. Bispo, foi um tapa na minha cara. Isso que o Gabi nos mostrou foi um tapa na minha cara. Porque a gente chegou aqui em Israel aonde chegou por causa do empenho da palavra de Deus. Por causa de nós termos baseado a nossa vida sobre a palavra de Deus. E aí quando vem a fama, quando vem os elogios, a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa. A gente acha que, não, Deus, isso eu resolvo. Esquece que foi Deus. Isso eu resolvo, não preciso do Senhor, isso eu resolvo. Foi um tapa na minha cara. Pois é. E a partir daquele momento, nunca mais, em qualquer lugar que eu for, mesmo eu sendo conhecido, eu não uso a minha influência para conquistar as coisas. Eu vou lá porque Deus vai abrir a porta, porque está escrito. Está escrito. Quer dizer, é esse tipo de fé que nós... Que Deus procura. De pessoas que creem na palavra dele 100%, que esperam, que aguardam, que não confiam, que não esperam nos outros, que não contam com ninguém, apenas com Deus. Exatamente. O Gabi foi isso, porque o Gabi nunca falou pra gente, liga pra tal pessoa, pede pra não sei quem. O Gabi mesmo nunca falou isso. Ele mesmo só falava da chave e da palavra de Deus que ele tinha ouvido. Então, o que eu entendo, o que eu aprendo com essa experiência de vocês? Eu aprendo que muitas pessoas são chamadas, poucas são escolhidas. Jesus falou isso. Eu acho que só os escolhidos são os autistas. Quem não é autista não é escolhido. Porque o autista é pragmático. Não é assim? Sim, sistemático. Falou assim que é reto, é reto. Falou que vai fazer, vai fazer. Falou tal hora, é tal hora. Mas isso não é justo? É. E Deus não é justo? Deus é justo. E Deus honra justamente por isso, porque crê dessa forma. Deus é justo. Quer dizer, Deus não tem jeitinho. Sim. E quem crê nele não pode pensar num jeitinho, contar com A, B ou C. É isso mesmo, rapaz. A gente aprende. Você que está nos assistindo, pode chegar mais para frente aqui, pertinho da gente. Viu? Nós estamos aqui junto do Mar da Galileia. Agora você está podendo dar uma panorâmica aí. Você está vendo o Mar da Galileia. Aqui onde Jesus falou para Pedro, lançai as vossas redes do lado direito. Aí Pedro disse, olha, tendo trabalhado a noite inteira, não pescamos nada, mas na tua palavra nós lançaremos novamente. Nós vamos fazer isso. E aí aconteceu a grandeza de Deus. Ora, minha amiga e meu amigo, nós aprendemos assim que a fé é pura, tem que ser puríssima. Tem que ser como de uma criança, como no caso do Gabriel.
tem que ser como de uma criança. Essa é a fé que Deus quer da gente. Ele não exige muito. Aliás, a gente sabe que Deus não cobra nada que a gente não possa atender. É ou não é? É verdade. É verdade. Então, a fé infantil, a fé de criança é radical porque ela é pura. Ela não tem maldade. Ela confia no que ele fala, confia no que eu falo, confia no que o senhor fala. E não cumprir essa palavra seria uma quebra de confiança. Não tem plano B. Não. Não existe a chance de falhar. Não. Isso que se chama fé. Pô, arrebentou. O que eu vou falar mais? Não posso falar mais nada. Já está completo. Você aprendeu, minha amiga e meu amigo. Você entendeu o espírito da fé? Então, por favor, chega aqui pertinho da gente. Presta atenção. A fé, minha amiga e meu amigo, é uma dependência total, 100% de Deus. Ou é ou não é. É sim ou é não. Não existe outra chance. Então, você que tem se iludido com a fé, porque você às vezes faz votos, você faz sacrifícios, mas você também espera de terceiros. Não vai dar certo. Não faça isso mais, nunca mais. Ou vai fundo, ou não vai. Ou mergulha e espera se molhar todo e ir até o fundo, ou então não põe os pezinhos na água pensando, eu tive uma experiência. Não. Ou é ou não é. É o que Jesus falou, muito legal. Conhecereis a verdade, conhecereis a palavra. E a palavra, a verdade, a justiça, o que é certo. E isso vai libertá-los. Eu sei que neste momento, os que são normais, talvez não entendam a gente, mas os autistas, como eu, Os verdadeiros da fé. eu estou aprendendo, meu Deus do céu, que o autista é o verdadeiro, fervoroso, é o escolhido. O que você acha? Eu tenho certeza disso, bispo. Confie em Deus, na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma circuncisão, não volta atrás. Se for em cima disso, não tem jeito. Não tem o que falar, bispo. É aprendendo a depender. Não mais do que isso. É a gente olhar que nem o autista olha. Somente para a palavra, não para as circunstâncias. Ele nos ensina a cada dia não olhar para o vento. Aqui está ventando. Não, nós olhamos para o que Deus falou, pela palavra de Deus. E ela vai se cumprir. E outra coisa que eu quero falar pertinho de você, presta atenção, bota bem a minha cara, aqui, presta atenção, presta bastante atenção, pense comigo, Jesus, o Senhor Jesus, o mesmo que neste mar, falou para Pedro, lançai as vossas redes do lado direito. O Senhor Jesus disse também, olha o que ele disse, aquele que beber da água que eu lhe der, essa água que é o Espírito Santo, ele estava se referindo ao Espírito Santo, ele falou, essa água, quer dizer, o Espírito Santo fará nele uma fonte que vai jorrar por toda a eternidade, não é só jorrar por aqui nessa terra podre, não, mas vai jorrar por toda a eternidade, vida eterna.